só cresce. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Você acha que Deus não sabe que a empresa é sua? Claro que Deus sabe. A casa é sua, o carro é seu, o salário é seu. Você acha que Deus não sabe disso, irmão? Você acha que Deus não sabe que o que você tem é teu? Deus sabe. A única coisa que Ele quer é governar para que você não vá à falência, para que você não se perca, para que você não decline. Então, esta manhã, sabe o que se declara para Deus? Deus, a família é minha, mas eu prefiro na tua mão. Senhor, a empresa é minha, mas eu prefiro no teu governo. Senhor, eu sei que o que o Senhor me deu é meu, é minha herança, mas eu quero que o Senhor controle isso, que o Senhor governe isso, porque eu sou inteligente, mas eu não consigo ser mais inteligente que o Senhor. A sua sabedoria é maior que a minha, os seus pensamentos são mais altos que os meus, os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Quem vai deixar no governo de Deus aqui? Diga amém. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que o Senhor Jesus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Enquanto os irmãos encontram o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 15, quero agradecer a Deus por esta manhã, por estarmos aqui para glorificar o seu nome e render-lhe glórias. Lucas capítulo 15 e versículo de número 17. Diz assim: e caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pequei contra Deus, pequei diante dos céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aceite-me como um dos teus trabalhadores. Então saiu e voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o avistou e, com muita compaixão do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o Senhor e eu não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus empregados: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro cevado, e vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus esta manhã? Meus queridos irmãos, Lucas, capítulo 15, é talvez um dos capítulos mais conhecidos desse evangelho. O capítulo 15 de Lucas, ele fala de 3 importantes e conhecidas parábolas que nós conhecemos de có e salteado. São mensagens lidas, pregadas, você vai ouvir reflexões, livros, sermões, louvores sobre essas 3 parábolas que são muito comuns de serem faladas. Por isso que são tão conhecidas, como diferente de alguns textos que não são tão conhecidos como esses. Lucas capítulo 15 vai tratar de 3 parábolas, que é ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido ou filho pródigo. Então vamos lá, diga comigo: ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido. Graças a Deus, as 3 histórias terminam bem no texto, porque a ovelha é encontrada, a dracma também é encontrada, e o filho também volta para casa. Essas 3 parábolas, elas estão direcionadas ao povo de Deus. Precisamos entender, irmãos, quando a Bíblia está falando
para qual público ela está se dirigindo. Tem mensagens que é dirigida ao pecador. Ao pecador é dirigido o Evangelho. O Evangelho são boas novas de salvação. A igreja é o ensino e a doutrina, porque você agora já pertence à igreja. Então você não precisa mais aceitar o Evangelho, você já aceitou o Evangelho. Agora você vai aceitar os ensinos de Cristo. O Evangelho você já aceitou. Então, tem palavras na Bíblia que são direcionadas aos ímpios e pecadores. Tem palavras na Bíblia que é direcionada à igreja. Tem palavras na Bíblia que é direcionada a um grupo de pessoas e tem palavras na Bíblia que é direcionada a outro grupo de pessoas. E toda a Bíblia, todo compêndio da Bíblia Sagrada são verdades. Mas tem palavras na Bíblia que são direcionadas exclusivamente ao povo de Deus, como Lucas capítulo 15. A impressão que nós temos é que Lucas está falando dos perdidos externos. Mas Lucas, no capítulo 15, Jesus está tratando somente dos perdidos internos. Até porque Jesus não está falando de um bode, Jesus está falando de uma ovelha. Jesus não está falando de qualquer moeda, ele está falando de uma dracma no colar da noiva. E na terceira parábola ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de um filho. Então a palavra ovelha só é direcionada ao povo de Deus. Se os irmãos leem toda a Bíblia Sagrada, o crente é representado como ovelha. O povo de Deus é representado como ovelha. O Senhor é o meu pastor. Apocalipse, naquele dia o Senhor separará a ovelha dos bodes. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, e etc, etc, etc. Então, a palavra ovelha não é direcionada ao mundo externo, é ao povo de Deus. A dracma é diferente da noiva hoje que usa aliança no dedo. A dracma era uma aliança usada no pescoço, num colar, só que era 10 dracmas. Então, quando uma mulher ficava noiva, uma moça ficava noiva, a aliança dela era exposta no pescoço. Então, qualquer pessoa que olhasse no pescoço de uma moça, que olhasse no pescoço dela e visse um colar com 10 dracmas, sabia que ela era noiva. Se ela é noiva, ela tem um noivo e está esperando para casar. E depois a última parábola trata de um filho. Mas o que pode configurar uma ovelha para ela continuar sendo ovelha, porque ela não perdeu o título de ovelha, ela não deixou de ser ovelha, ela só saiu do aprisco, do rebanho, e se perdeu do pastor. Ela continuou sendo ovelha. Aqui Deus está falando de um grupo de pessoas que tem crescido, pastor Flávio Torres, de forma assustadora, principalmente na nação brasileira. O que configura uma ovelha perdida? Você concorda comigo que existe inúmeras pessoas, milhares de pessoas, que eles creem em Deus? Existem milhares de pessoas. Eles não estão na igreja, mas eles creem em Deus. Existem milhares de pessoas que fazem leitura da Bíblia Sagrada. Tem milhares de pessoas que fazem oração diária. Tem pessoas que, se você perguntar para ele quem é o Salvador, ele vai te dizer Jesus. Qual é a fonte de verdade escrita? A Bíblia. Mas o que configura uma ovelha perdida? Primeiro, Jesus disse em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas entrarão e sairão por mim e encontrarão pastagem. O que configura, primeiro, o que configura uma ovelha? A ovelha não é autônoma. Não existe ovelha autônoma. A primeira coisa que uma ovelha tem que pertencer é um rebanho. O que a ovelha tem que pertencer? Vamos lá, todo mundo. O que a ovelha pertence? A um rebanho. Isso aqui é o terror. É o filme de terror de um desigrejado. Porque o desigrejado, ele diz que pode servir a Deus, temer a Deus, acreditar em Deus, mas que ele não precisa de um rebanho. Eu não preciso de igreja, pastor. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso pertencer a nada. Esses dias um irmão veio discutir comigo, e eu disse aqui para os irmãos que estavam aqui ontem, eu tenho muita facilidade em falar com as pessoas. Eu prego há 27 anos. Então eu não tenho aquele medo de dizer, o que você vai pensar do que eu estou pregando? Será que você vai me aprovar, me reprovar? Eu não tenho esse tipo de preocupação.
A minha preocupação é sair aqui do altar e saber que eu não adulterei a palavra, que eu não preguei nenhuma mentira, que eu não enganei ninguém. Essa é a minha preocupação. A aprovação das pessoas não conta muito para mim. Eu gostaria que você saísse daqui dizendo, eu gostei, mas se você não gostar, não vai mudar muita coisa para mim, porque eu vim aqui pregar a palavra de Deus, sim ou não? Então, essa não é a minha preocupação. Existe um grupo de pessoas muito grande que se denominam igreja. Escute isso. Você vai encontrar um monte de gente que não tem rebanho e não tem pastor, batendo no peito, pastor Flávio Torres, dizendo assim, eu sou igreja. Esses dias um irmão chegou para mim e disse assim, eu sou igreja, eu sou a igreja. Eu falei, não, irmão, você não é igreja, não. Sou. Eu falei, não é não. Eu sou o corpo de Cristo. Eu falei, não, você não é o corpo de Cristo, não. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não consegue ser o corpo de Cristo sozinho, não. Você, para pertencer ao corpo de Cristo, você pertence ao corpo de Cristo como um membro do corpo. Você não é todo o corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Eu sou o rebanho. Não, você não é um rebanho, você é uma ovelha. Você pertence a um rebanho. Então, a primeira característica de uma ovelha perdida é uma ovelha sem rebanho. É uma ovelha que não é uma ovelha sem CEP. O que você é? Você não conhece nenhum católico assim? O catolicismo já foi uma religião extremamente praticada. Até que um dia ela se tornou uma religião da família. Você pergunta para a pessoa assim, você é católico? É. Você fez o catecismo? Não. Você fez o crisma? Não. Você vai na missa? Não. Então você não é católico, irmão. Como que você é católico se você não tem um padre? Você é católico e não congrega? Então você não é católico. Eu sou espírita. Você é espírita? Você é de qual centro? Quem é a mãe de santo lá do teu centro? Você é de qual linha do espiritismo? Não, eu não nenhum, então. Você não é espírita. Uma vez que você se denomina cristão, eu sou crente. Você é crente? Primeira pergunta, de que igreja você é crente? Quem é o teu pastor? Onde você congrega? Onde você toma ceia? Quem é responsável pela sua vida? Quem é o seu mentor? Quem é o teu pastor? Você pertence a qual igreja? Não estou falando aqui de nome de igreja. Agora você tem que pertencer a um rebanho. Sim ou não? Porque tem um monte de pessoa que quer crer em Deus, acreditar em Deus e servir a Deus autônomo. Então, me desculpe, talvez você seja uma ovelha perdida. Porque ovelha que não tem rebanho está perdida. O que configura uma ovelha perdida? Uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor. Pastor, eu sou o próprio pastor da minha... Não, você não tem condição de ser o próprio pastor. A Bíblia diz assim que quem dará conta da igreja é o pastor. Quem vela pela tua alma? O pastor. Quem pastoreia a igreja? O pastor. Quem ensina a igreja? O pastor. Então, se você não é uma ovelha que tem pastor, é uma ovelha perdida. Porque se você chegar lá na tua empresa e dizer assim, eu sou um servo de Deus. Quem é o teu pastor? Meu pastor é o pastor Flávio Torres. Onde você congrega? Eu faço parte da família O Brasil para Cristo, em Luiz Eduardo Magalhães. Lá é a minha casa. É lá que eu me reúno com os irmãos para a gente cultuar a Deus, servir a Deus. Porque toda ovelha, diga comigo, tem que ter rebanho e tem que ter pastor. O que configura uma ovelha perdida? Ela não acompanhar os passos do rebanho e a orientação do pastor. Você viu um vídeo, eu não sei se você viu na internet, de um pastor mesmo, de ovelhas, ovelha animal. Ele chama algumas pessoas, pastor Flávio Torres, e pede para as pessoas falarem. E as pessoas vão e chamam as ovelhas. Elas não vêm, porque elas trabalham sobre um comando com reconhecimento de voz. Então, quando o pastor delas fala, elas escutam. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha, elas não só me reconhecem, elas ouvem a minha voz. Quem é de Cristo, escute a voz de Cristo. Os irmãos se lembram que certa vez Jesus teve que repreender um grupo de religiosos, porque eles disseram assim, ele não tem 50 anos e diz que é filho de Abraão? Que é isso? Nós somos filhos de... Ele está dizendo que Abraão o viu. Ele não tem 50 anos, como que Abraão viu? Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, não, vocês não são filhos de Abraão, não, vocês são filhos do diabo. Está escrito lá ou não está?
Porque quem é de Deus ouve a minha voz. Escute o que eu vou te dizer. Se você tem dificuldade de escutar Deus quando Deus fala, você está tendo um problema como ovelha. Eu estava dizendo ontem ao meu companheiro, como é que é o nome dele, gente? Matura? Murata. É o Murata, que é o meu amigão que está me buscando lá. Eu disse para ele o seguinte: irmão, eu vim conversando com ele no caminho, e eu disse para ele assim: olha, eu achava, no início da minha fé, que as pessoas eram enganadas. Oh, meu Deus, coitada da pessoa, está indo ali, está sendo enganado, está sendo manipulado. Estão brincando com a fé das pessoas, até eu descobri que essas pessoas não são vítimas de ninguém. Paulo disse assim: haverá um tempo em que as pessoas recusarão ouvir a verdade. Eles se voltarão às fábulas e se cercarão de mestres segundo a cobiça dos seus próprios corações. Eles não estão sendo enganados por ninguém. Eles acharam o que eles queriam. Então, você olha para uma pessoa e diz: oh, meu Deus, a pessoa está ali sendo enganada. Ele não está sendo enganado, não. Ele está lá porque ele achou que o coração dele desejava. Assim como uma ovelha de Deus, quando Deus fala, independente do comando que Deus está dando, ele entende que é Deus que está falando. Quantas ovelhas de Deus tem aqui esta manhã? Diga amém. Então, a ovelha precisa ter rebanho, a ovelha precisa ter pastor, e ela precisa andar sobre a orientação de uma voz que lhe dirige. Aquela ovelha se perdeu do rebanho, se perdeu do pastor, e a Bíblia diz que quando o pastor vai fazer a vistoria lá no aprisco, ele sente que está faltando uma, e ele tem que fazer todo o trajeto de volta para buscar aquela ovelha que ela está ferida, machucada. Quando você olha assim, até parece que ela é a vítima. Quando você lê o texto: coitada, pastor, a ovelha foi a vítima, o pastor jogou ela, não foi vítima, não. A Bíblia diz que foi ela que se perdeu. Por que as outras chegaram no aprisco? Porque as outras caminharam junto com o rebanho, ouviram a voz e acompanharam. Ela que se perdeu, mas não é porque ela se perdeu que ela não necessita de misericórdia. Ela se perdeu, mas precisa de ajuda. O pastor volta, coloca ela nos ombros, leva de volta para o aprisco, cuida das suas feridas e coloca ela novamente no lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A Bíblia vai tratar da segunda parábola e fala da dracma perdida. Diga comigo: dracma perdida. Olha que interessante, irmãos. A ovelha se perdeu fora da casa. Ela se perdeu do rebanho, do pastor, desta orientação que nós recebemos diariamente aqui na igreja. Então ela se perdeu fora da casa. Onde ela se perdeu? Mas a dracma, ela fica junto com mais 9. São 10 dracmas no colar. Aí o texto diz assim: qual a mulher que se perder uma dracma não vai acender a candeia, varrer a casa e procurar ela com diligência até encontrar, para colocar ela no lugar de novo? Por quê? Porque a garantia do casamento, a garantia de quê? É o noivo voltar e encontrar o colar com quantas dracmas? 10. Então, se ele voltar e encontrar o colar com as 10 dracmas, o noivado vira casamento. Se ele voltar e o colar estiver comprometido, o casamento também está comprometido. O casamento é desfeito. Então, por que os irmãos acham que a mulher tinha 10, perdeu só uma, ainda ficou 9? Ela acendeu a candeia, varreu a casa e procurou até encontrar. Porque a dracma conseguiu fazer uma proeza. E a mulher também. Ela não se perdeu fora da casa. Até porque a mulher não varreu o quintal. A mulher varreu o quê? A casa. E procurou dentro de onde? De casa. E acendeu a candeia onde? Então, diga comigo assim: a dracma é o perdido dentro de casa. Quem é o perdido dentro da casa? É aquele que está no colar da noiva. Tem alguém esperando Jesus voltar aqui? Diga amém. Então, se você está esperando Jesus voltar, você é uma dracma no colar. Você é a noiva. Se Cristo voltar esta manhã, é problema para você? Não, para mim também não. Eu até gostaria que ele voltasse. Se esse culto não terminasse, para mim seria a maior felicidade da minha vida. Jesus arrebataria a sua igreja e nos tiraria daqui.
Mas a dracma, ela estava dentro da casa, mas estava... então não basta estar na casa. Nós não podemos usar essa filosofia. Pelo menos está na igreja. Não. Pelo menos está na igreja, não. Pelo menos está... Não. Pelo menos está na igreja, não. Negativo. Templo não salva ninguém. Casa não salva ninguém. Denominação não salva ninguém. O que te garante a salvação é estar no colar da noiva. Porque tem gente que está na casa, mas não está no colar. A dracma estava dentro da casa, mas não estava mais no colar da noiva. Ela estava na casa da salvação, mas não estava no colar da salvação, na garantia. Mas a mulher procurou, varreu a casa, encontrou aquela dracma, e aquela dracma voltou para o colar. Sabe por quê? Porque nesses últimos dias tem muita gente que frequenta a igreja, que toma ceia, que está no altar, que vai voltar para o colar da noiva, que vai se acertar com Deus antes da trombeta tocar. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Tem muita gente, irmão, que vai se reconciliar com Deus, que vai voltar ao primeiro amor. Tem muita gente que vai perder o medo de morrer, de arrebatamento de igreja, de fim do mundo, do apocalipse. Você não devia ter medo disso não, você devia ter alegria. Sabe por quê? Porque isso nos mostra que Cristo já volta. O segredo é estar no colar da noiva. Não é só estar na casa. Pertencer a um rebanho é bom. Ter um pastor é bom. Ser admoestado é bom. Ser ensinado é bom. Mas melhor do que isso é ter o nome escrito no livro da vida. Diga glórias a Deus quem está esperando a trombeta tocar. Então, o fato de estar na casa não garante a minha salvação. O fato de ser evangélico não garante que eu subirei no arrebatamento. Eu preciso estar no colar da noiva, entre aqueles que aguardam a chegada do noivo. Eu estou assustado, irmãos. Eu estou assustado. Eu prego o evangelho há 27 anos pelo Brasil e pelo mundo. Há 10, 15 anos atrás, você pregava uma mensagem sobre a volta de Jesus, os crentes choravam, se emocionavam, se ajoelhavam, triunfavam. Hoje você prega sobre a volta de Jesus. Esses dias eu resolvi dar um susto no povo. E eu estava falando bem baixinho assim. Aí do nada eu dei um grito. Jesus podia voltar agora. Teve uma irmã que fez assim, ó. Se benzeu. Falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Falei, a senhora está com medo de Jesus voltar? Falei, pastor, Jesus não pode voltar agora não. Falei, mas por quê? A volta de Jesus é o triunfo da igreja. A volta de Jesus é a consolação da igreja. É a esperança da igreja. Paulo disse assim, se eu esperar em Deus só neste mundo, sabe quem eu sou? O mais miserável de todos os homens. Então, o fato de eu estar no evangelho ou numa igreja evangélica, isso não determina que eu esteja aguardando Cristo voltar. Mas graças a Deus a ovelha foi encontrada, a dracma também foi encontrada, e nós vamos para a terceira parábola, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. A Bíblia diz que o pai tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quem é pai de mais de um filho aqui? Dá um sinal com a mão. Eu não posso levantar porque eu sou pai só de um. Mas você que é pai de mais de um filho, você sabe que eles nasceram do mesmo ventre, sim ou não? Eles nasceram do mesmo ventre. Você que é mãe de mais de um filho, eles nasceram do mesmo ventre, nasceu de você, tem o mesmo sangue que você. Eles nasceram da mesma família, no mesmo lar, você deu a mesma educação para eles. E, inacreditavelmente, eles são diferentes um do outro. Eles costumam ter a natureza diferente um do outro. Um é mais calmo, o outro é mais nervoso, né? Um é mais magrinho, o outro é mais gordinho. Um é mais alto, o outro é mais baixo. Um é mais estudioso, o outro é menos. Um tem a natureza diferente do outro, mas eles foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe às vezes. Na mesma casa, tiveram acesso aos mesmos ensinamentos, à mesma alimentação, e eles são diferentes. Com Deus não é diferente. Os filhos de Deus não são iguais. A parábola diz assim, olha, um pai tinha 2 filhos. A diferença aqui é a idade deles. Um é mais moço e o outro é mais velho. O mais moço, o mais imaturo, ele era extremamente inteligente. E eu gostaria que você dobrasse a tua atenção agora.
O filho mais moço era muito inteligente. O que ele era? Mais alto, mais forte. Agora eu vou te perguntar, tem algum problema em ser inteligente? Não, não tem problema nenhum em ser inteligente. Tem algum problema em você ser uma pessoa do QI avançado? Não, não tem problema nenhum. Bem-aventurado, você é um bem-aventurado, porque tem gente que talvez não tenha a inteligência que você tem. E esse moço era muito inteligente. Ele era até mais inteligente do que o irmão, porque o irmão não sabia das coisas que ele sabia. Ele era tão inteligente que ele sabia a parte da fazenda que era dele. Ele soube dividir a fazenda, o espaço, a metragem. Ele sabia quanto valia o que era dele. Ele conhecia direito, uma coisa que quase ninguém conhece, os seus direitos. Ele conhecia os seus direitos. E ele era muito inteligente. Eu vou perguntar de novo, tem algum problema em ser inteligente? Não. Mas ele foi no pai e disse para o pai assim, está aí na tua Bíblia e na minha, na parábola. Pai, eu quero o que é meu. Eu quero o quê? Era dele. É tão verdade que era dele que o pai entregou para ele. Sim ou não? Agora eu vou perguntar e vocês vão responder. Era dele ou não era? Mas até então estava na mão de quem? Quem administrava? Quem governava? Quem cuidava? Quem protegia? O pai. O pai fazia tudo isso, mas era de quem? Dele. Mas ele se achou tão inteligente, pastor Flávio Torres. Ele se achou tão inteligente que ele foi no pai e disse para o pai assim, pai, eu não gostaria que aquilo que é meu ficasse na tua mão. Eu gostaria que o Senhor me entregasse o governo do que é meu. Eu não quero o Senhor mandando no que é meu, governando o que é meu. Eu não quero o Senhor tomando conta da minha vida. Eu não quero um pai para ficar me proibindo. Vai, não vai, fica, não fica, não é. Não. Para ter um pai desse eu não quero. Eu quero o governo. O que é meu é meu. A vida é minha. Eu tomo a decisão que eu quiser. Eu vou para onde eu quiser. Eu faço o que eu... Cuidado com a sua inteligência. Porque talvez você está ficando tão inteligente que você está tirando o governo de Deus das suas coisas e trazendo o governo para você. A única diferença é que na tua mão vai a falência. Mas no governo do Pai só prospera. Só cresce. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Você acha que Deus não sabe que a empresa é sua? Claro que Deus sabe. A casa é sua. O carro é seu. O salário é seu. Você acha que Deus não sabe disso, irmão? Você acha que Deus não sabe que o que você tem é teu? Deus sabe. A única coisa que Ele quer é governar para que você não vá à falência. Para que você não se perca. Para que você não decline. Então, esta manhã, sabe o que se declara para Deus? Deus, a família é minha, mas eu prefiro na tua mão. Senhor, a empresa é minha, mas eu prefiro no teu governo. Senhor, eu sei que o que o Senhor me deu é meu, é minha herança, mas eu quero que o Senhor controle isso, que o Senhor governe isso, porque eu sou inteligente, mas eu não consigo ser mais inteligente que o Senhor. A sua sabedoria é maior que a minha, os seus pensamentos são mais altos que os meus, os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Quem vai deixar no governo de Deus aqui? Diga amém. Então, eu ando dizendo para a minha geração o seguinte, eu não sei por quantos anos ainda eu vou pregar. Eu não sei. Eu não sei se eu vou pregar mais 5 anos, 10 anos. Eu não sei se daqui 10 anos a igreja vai querer me ouvir. De uma coisa eu tenho certeza. Eu não vou mudar a mensagem. Não vou. A mensagem eu não mudo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia não mudou. Se Deus me desse uma nova Bíblia, dizendo assim, agora a Bíblia mudou, é essa Bíblia aqui que tem que pregar. Aí eu pregaria. Mas não tem como eu pregar outro evangelho, porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas o evangelho não mudou. Nós temos que nos contextualizar, acompanhar a cultura, a ciência, a tecnologia, tudo isso é válido, sim ou não? Mas o princípio não muda, o princípio é o evangelho. Então, eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Quem tem carteira de motorista, dá um sinal com a mão assim. Tirada mesmo é comprada? Tirou ou comprou?
Então você tirou mesmo. Então, você sabe dirigir, sim ou não? Você fez um curso para dirigir. Fez ou não fez? Psicotécnico. Saber se você era pneuzão, não é? Foi lá, fez o psicotécnico, passou. Ó, a cabeça é boa, dá para dirigir. Você foi lá e fez a legislação. Ó. Prova escrita. Placa, velocidade, estrada, rodovia, primeiro socorro, sei o quê, não sei o quê. Agora você vai para a rua fazer a baliza, sim ou não? Vamos ver se você está preparado para andar com o carro no meio das pessoas. Aí você foi lá. Lá em Minas Gerais é terror. Tirar 2 polícias dentro do carro te atormentando. Ah, vai bater! Você tem que ficar. Você faz tudo certo e eles te reprovam, porque eles ficam fazendo medo na gente. Você vai lá, estaciona uma vaguinha desse tamanhozinho, você tem que ir lá com o carro. Estacionou, aí daqui a pouco alguém olha para você e diz assim: está aprovado. Agora você está habilitado a dirigir. E ainda você recebe uma habilitação provisória. Durante 1 ano. É assim ou não é? Se fizer qualquer besteira, perde a carteira. Agora eu vou perguntar: você sabe dirigir ou não sabe? Sabe. Só que eu te convido para ir comer um queijinho, comer um doce de leite lá em Belo Horizonte. Só que você não quer ir de avião, você quer ir de carro. Aí você entra no carro com sua família. Quando você vai sair, alguém da família lembra. Sempre alguém lembra. Opa, peraí. Não vamos sair sem antes fazer uma... Mas para que oração? Você não sabe dirigir? Sabe ou não sabe? Você estudou para dirigir, para que orar? É Deus que vai dirigir? É o anjo que vai dirigir? É o Espírito Santo que vai dirigir? Para que orar? Eu vou explicar por que você ora. Porque mesmo sendo inteligente, você não perdeu a dependência de Deus. É só um exemplo que eu estou dando. Sabe por que você ora? Porque mesmo sendo inteligente, você não confia em você. Você não confia na estrada. Você não confia na sua habilidade. Você fala: Senhor, mesmo sabendo dirigir, eu gostaria que o Senhor nos guiasse. Pega na mão do teu irmão e diga para ele assim: não permita que a inteligência faça você perder a dependência. Pastor, por que a geração mais inteligente, me escute, não existe uma geração mais inteligente que a nossa? Existe? A sua avó fez faculdade? A sua avó falava mais de um idioma? O seu avô crente era teólogo? Pois nós somos. Nós somos. Nós somos a geração mais inteligente que tem. O seu filho mexe num celular melhor do que você, ele tem 10 anos de idade. Tem crianças hoje com um QI avançadíssimo, sim ou não? Agora eu te pergunto, por que a geração da sua avó, que sabia muito menos que você, funcionava muito melhor do que a sua, que é mais inteligente do que ela? Aí eu não consigo entender. Os pastores leigos tiveram muito mais sucesso do que nós, os pastores doutos. Por que a geração da inteligência é a geração do divórcio, da apostasia, da heresia? Por que a geração que mais sabe é a geração que mais erra? Mas tem alguma coisa errada. Nós deveríamos funcionar melhor do que todo mundo. Nós não sabemos mais. Nós não somos. É porque nós ficamos mais inteligentes, mas começamos a perder a dependência. Aí a gente não pergunta mais para Deus, porque eu sei fazer. Aí eu não dependo mais do Espírito Santo, porque eu já sei como faz. Aí eu não preciso orar, nem para ir, nem para voltar, nem para comprar, nem para vender, porque eu já sei o caminho. Eu sei como compra e como vende. Eu não preciso perguntar a Deus: posso ir ou não posso ir? Por quê? Porque eu sou inteligente, eu sei tomar minhas decisões. E o interessante é que parece que quanto mais inteligente você é, mais a cara você quebra. Não era para dar tudo certo para você? Você é super inteligente, você é um gênio. Mas quando você perde a dependência de Deus, você erra mais do que um leigo. Por quê, pastor? Porque eu devo ser leigo? Não. Porque parece que quem sabe menos depende mais. E quando você depende de Deus para tudo, você ora para tudo. Ontem, o irmão estava me dizendo que ele passou mais de ano orando para saber se podia congregar em outra igreja. Já pensou? Posso, Deus? É da tua vontade, Deus. Será que eu posso mudar de Luiz Eduardo, Senhor? É da tua vontade. Senhor, eu devo casar com essa moça? Senhor, eu devo fazer isso? Eu estou abrindo essa empresa na tua direção? Essa sociedade, Senhor, é do Senhor? Não, o inteligente não pensa assim. Ele bate o martelo e faz. Ele é inteligente.
Só que com isso, ele acaba falindo em várias áreas da vida porque ele perdeu a dependência. Mas essa manhã, Deus está dizendo, não perca a dependência do Pai. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Diga para Deus assim, Deus, eu sou um eterno dependente do Senhor. O primeiro erro desse moço não foi ser inteligente, foi usar a sua inteligência para perder a dependência. Mas agora ele comete um segundo erro. Ele é filho de Deus, ele tem um pai, ele tem uma casa. Só que ele dá uma olhada para a casa e diz assim, olha, eu estou enjoado disso aqui. Eu vou falar com meu pai que eu quero sair da casa. Ele quer fazer o quê? Eu chego lá, vamos lá, vamos lá. Ele quer fazer o quê mesmo? Mas eu te pergunto, a casa do pai é boa ou ruim? Boa ou ruim? Ele é amado lá ou não? Ele tem um lugar lá especial ou não? Mas por que ele quer sair? Ele quer sair por quê? Qual o motivo que um filho quer sair de perto do pai? Se for um pai agressivo, um pai mau, um pai ruim, um pai mau exemplo, eu estou falando de Deus. Eu não estou falando de um pai aqui da terra ruim, não, estou falando de Deus. Como que alguém pode querer ficar longe de Deus? Como que alguém pode dizer para Deus assim, olha, eu não quero mais ficar na tua casa? O que tem de errado com a casa? Eu vou te explicar aqui. Porque tem pessoas que não querem mais ficar na casa. Primeiro, porque a casa é do pai. De quem é a casa? Não, pode dizer bem alto. Nós usamos uma expressão, e eu também uso, talvez o pastor Flávio Torres também usa, meus amigos pastores usam, lá na minha igreja o meu pastor usa, mas é só uma expressão. Nós recebemos uma pessoa e dizemos assim, você está na sua, mas não é verdade, é só uma expressão. A Bíblia diz, guarde os teus pés quando entrares na sua casa. É? Guarde teus pés quando entrares onde? Ah, então não é sua casa. Eu estou aqui, mas a casa é de quem? Do pai. Uma vez que é do pai, quem manda? Eu ou o pai? Quem dá as ordens? Eu ou o pai? Esse é o problema dos filhos mimados. Eles querem mandar na casa do pai. Eles querem dar ordem na casa do pai. Eles querem botar banca na casa do pai. Não, meu irmão, baixa a bola. A casa não é sua. Você só está aqui. A casa é do pai. Quem dita as regras? Você ou o pai? A lei que é determinada na casa é sua ou do pai? Então, baixa a bola. Aqui, quem manda é o pai. Na casa do pai, tem 3 coisas. E por isso o filho saiu de lá. A Bíblia não diz que o filho mudou para a rua de cima nem para o bairro do lado. Ele mudou para um país distante. Para onde ele mudou? Porque todo país tem 3 coisas. Diga bem alto comigo assim, cultura, idioma e lei. Quando ele sai da casa do pai, eu não vou nem falar da cultura e do idioma. Ele saiu da casa do pai porque provavelmente na casa do pai tinha alguns preceitos que ele não concordava. Agora eu vou perguntar. Você só vai responder. O pai quer perder um filho? Você que é pai e mãe, você quer perder um filho? Agora, entre perder um filho e mudar a lei, Deus vai mudar a lei ou perder o filho? Não, pode falar, você está com medo de falar? Ele vai mudar a lei ou perder o filho? Ah, então eu tenho que tirar da Bíblia a página que fala do homossexual, do adúltero, do fornicador, do beberrão, do mentiroso, para ele se sentir bem na casa. Não, pastor, não fale dessa prática, porque senão a pessoa sai da casa. Ah, então quer dizer que tem que mudar a lei para um grupo se sentir incluído na igreja. Então eu tenho que mudar a lei para o adúltero se sentir feliz na igreja. Então eu não vou tocar em alguns assuntos, porque tem alguém na igreja que tem aquela prática, e se eu falar ele vai se chatear. Então quer dizer que não muda a pessoa, muda a lei. Não, se nós chegarmos nesse ponto, aí a casa não é mais de Deus. Aí a casa é nossa. Diga para o teu irmão assim, Deus não vai mudar a lei por tua causa, irmão. Deus não vai mudar o evangelho por tua causa. Deus não vai criar um novo evangelho para você se sentir incluso no evangelho. É eu que me adapto ao evangelho e não o evangelho a mim. Você entende isso? Diga amém. Por quê, pastor? Senão eu sou ecumênico. Sou ecumênico. Pode vir aqui servir a Deus do seu jeito. Do jeito que você quiser. Seja quem você quiser.
Aí a pessoa se sente extremamente feliz, porque ele não está numa casa que o pai manda, mas que ele manda. Esses dias alguém falou para mim assim: pastor Moisés, o senhor não tem medo de ser preso? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Eu falei: porque Jesus foi preso, Paulo foi preso, Pedro foi preso, Tiago foi preso, João foi preso. A história que eu conheço de quem pregava o evangelho é que foi preso. Então, se eu for preso, eu só estou sendo uma coisa que todos os crentes foram. Não vai mudar, mas eu só vou ser mais um. Não vai mudar nada. Agora, você acha que eu vou lutar pela minha liberdade e mudar a mensagem do evangelho para um público me atender, para um público me assistir, para um pastor me convidar, para alguém me aplaudir? Não. Então, eu não sou pregador de evangelho. Eu sirvo para ser qualquer coisa. Eu tenho que voltar para o tráfico, então, de onde eu vim. Eu tenho que voltar para o homicídio, de onde eu vim, porque eu vim de lá. Eu vim do crime. Então, se não for para me pregar o evangelho, eu volto a vender droga. É muito melhor do que eu estar aqui numa casa onde o pai não pode... Não. Aqui nessa casa, o governo é do pai. Quem concorda, diga amém. Não, diga amém, porque é do pai mesmo. Então diga para o teu irmão mais uma vez: o pai não vai mudar a lei por sua causa. Não vai. Pastor, ele vai me expulsar da casa? Ele expulsa da casa? Não, ele não expulsa da casa. Mas a lei continua sendo a mesma. Então esse filho aqui, ele saiu da casa. Por quê? Porque ele discordou de um preceito, de um mandamento ou de uma lei que tinha na casa. Agora, você acha que a gente tem que buscar gente para congregar força ou criar uma igreja para eles? Criar um recinto para eles? Não, pastor. Tem que criar um... Não, negativo. Eles têm que se adaptar ao evangelho. E o evangelho de Cristo não muda por causa das pessoas. As pessoas mudam por causa do evangelho, porque ele é o poder transformador de Deus. Diga glórias a Deus. Agora, esse filho comete um terceiro erro. Longe da casa do pai, ele gasta tudo dissolutamente com as meretrizes, desperdiça tudo. E agora, ele tem que procurar um emprego para sobreviver. E naquela terra, lá naquele país onde ele está, ele encontra um emprego para cuidar dos porcos. Para cuidar de quem? Dos porcos. Como esse contexto é para o judeu, ele nunca esteve perto dos porcos. Até então ele estava perto do pai. Guarde o que eu vou te dizer aqui e nunca mais esqueça. Não se afaste de Deus. Por quê, pastor? Porque Satanás te leva para a lama de novo. Se afaste de Deus, não. Se você se afastar de Deus, Satanás te leva para o mesmo buraco de onde Deus te tirou. Ele te leva para rolar na lama que os porcos estão rolando. Pastor, minha natureza é terrível, eu gosto de coisa errada. Não tem problema não. Isso aí para Deus não é problema nenhum. O segredo é ficar perto de Deus. Independente da sua natureza, do seu gênio, do seu jeito, fique perto de Deus. Porque longe de Deus você se aproxima dos porcos. Quando ele chegou lá perto dos porcos, cuidando dos porcos, isso aqui que eu vou falar agora é muito duro de se falar. Mas se você me der coragem e me ajudar a dar coragem para falar, eu falo. Quem quer ouvir, diga amém. Pastor Flávio Torres, a Bíblia diz assim: e ele desejava. Ele o quê? Desejava o quê? Comer o quê? Todo mundo sabe. Ele desejava o quê? Comer o quê? Que quem comia? Não, quem comia? Não, o quem comia, irmãos. Dá para acreditar que o mesmo filho que é seletivo na casa do pai? Não gostei dessa mensagem. Na casa do pai você não gosta. Não gostei dessa irmã cantando. Tira essa irmã do louvor, pastor. A voz dela não é boa. Na casa do pai ele é todo seletivo. Mas quando está na companhia dos porcos, o porco fuma maconha, ele fuma. O porco fala palavrão, ele fala. O porco bebe cachaça, ele bebe. O porco fala indecência, ele fala. O porco vê pornografia, ele também vê. Porque quando ele está na companhia dos porcos, ele faz tudo que os porcos fazem. Mas na casa de Deus ele fica fazendo manha. Não gostei, não quero,
Não quer. Deus, não gostei dessa mensagem. Ah, você não gostou da mensagem? É porque na casa de Deus você faz manha para comer. Porque quando você estava na companhia dos porcos, você comia tudo que os porcos comiam. Quando você não era de Jesus, tudo que é imundícia que as pessoas faziam, talvez você estava junto fazendo. Agora, sabe o que esse filho fez? Esse filho está com vontade de comer a comida que os porcos comiam e não tinha vontade de comer, muitas vezes na casa do pai. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele caiu em? Eu vou perguntar e vocês vão responder. A ovelha o homem buscou, sim ou não? Sim ou não? A dracma a mulher procurou, sim ou não? E o filho, o pai buscou? Ué, por quê? Não buscou a ovelha? Não procurou a dracma? Por que o pai não buscou o filho? Obrigado, irmão. Alguém falou, porque ele sabia voltar. Diga comigo bem alto, Deus não busca. Não, pode dizer, pode pôr na minha conta. Deus não busca quem sabe voltar. Porque se Deus buscar quem sabe voltar, então ser crente é obrigado. Gostar da casa é obrigado. Tomar ceia é obrigado. Congregar é obrigado. Se Deus buscar alguém à força para o evangelho, então servir a Deus não é uma opção. Servir a Deus é uma tortura. Você vai ter que ser crente, senão te mata. Você é obrigado a ser crente. Não, negativo. O pai não busca porque só uma questão de consciência e bom senso pode fazer a pessoa fazer o caminho de volta. Ele caiu em si e disse: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. E eu aqui pereço de fome. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Ah, irmão, se os filhos de Deus que estão espalhados por esse mundo dissessem isso, eu vou me levantar. Eu vou sair dessa condição. Eu vou sair desse lugar. Eu me levantarei. E você vai para onde? Eu irei ter com o meu pai. Não, levanta suas mãos que eu vou explicar isso melhor. Pode sair agora para o Luiz Eduardo, passa num bar, passa num ponto de droga, passa numa zona de prostituição, onde você quiser. Lá tem uma filha e um filho de Deus, que não está mais junto do pai, está na companhia dos porcos, mas se de onde ele estiver agora, ele pode estar drogado, bêbado, prostituído, sujo, imundo. Se ele disser lá, eu me levantarei, porque eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um Deus. Eu conheço a sua lei, eu conheço a sua palavra, eu conheço os seus ensinamentos. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Vou abrir meu coração e vou dizer: pequei, errei, saí, me achei inteligente, perdi o amor pela casa, mas eu estou de retorno. Eu queria que o Senhor me aceitasse de volta. Pode aplaudir a Jesus. Filho está vindo. Só que ele está vindo desconfiado. Por quê? Porque a parte que era dele ele já tinha gasto. Ele tinha mais direito? Não. Aí entra a graça de Deus. Favor não. Porque a parte dele já gastou. Ele não tem mais direito. Ele pegou a herança dele e gastou. Pastor, mas como que ele gastou a herança? O pai estava vivo. Meu irmão, quem recebe herança de pai morto é só aqui na terra. De Deus é só com o pai vivo. Deus não morre. Deus não é homem. Deus é eterno. Aí ele está vindo de longe. Como ele está vindo de longe, pastor Flávio Torres? Não foi ele que viu o pai. Foi o pai que viu ele. Quem viu ele? Ah, por que, pastor Moisés? Porque o pai não busca, diga comigo bem forte, mas espera. Ele não busca, mas espera. O pai está na varanda, olhando lá no fim da estrada, dizendo: ele vai voltar. Eu acredito que ele vai sentir saudade dessa casa. Ele vai sentir saudade da minha presença. Ele não vai ficar nessa situação. Eu não posso obrigá-lo a me servir. Eu não posso obrigar ele a gostar de mim. Eu não posso obrigar ele a gostar da minha casa. Mas eu posso esperá-lo. Se não tem ninguém mais te esperando voltar, tenha certeza que Deus está esperando.
Se ninguém acredita no teu retorno, acredita nisso, Deus acredita na tua restauração. Se ninguém mais acredita na tua salvação, Deus acredita na tua salvação. Ele está vindo de longe. Só que quando ele está vindo de longe, a Bíblia diz que o pai corre. Foi o filho que correu ou o pai que correu? Porque o pai tem mais pressa do que o filho. Eu vou fazer a pergunta de novo aqui. Quem é pai e mãe, dá um sinal com a mão. Eu também sou apaixonado. O meu filho, irmãos, ele declara o amor dele por mim 20, 30 vezes por dia. Ele fala: papai, nem a matemática calcula o amor que eu sinto por você. Papai, o senhor sabia quanto que eu te amo? Eu falo: quanto? Ele fala: o 8, pai, do lado contrário. Porque o 8 do lado contrário é símbolo do infinito. Eu te amo infinitamente. Toda hora meu filho fala isso para mim. Se meu filho tivesse um problema de rim agora, eu mandaria o médico fazer um exame em mim e perguntar: os dois tá bom? Se os dois tá bom, eu dou um para ele agora. Coração talvez eu não daria porque só tem um, mas rim eu daria porque eu tenho dois. Eu amo meu filho, como você ama o seu. Se o seu filho sair de casa e desaparecer, que isso não vai acontecer, nem com o meu, e você espalhar em Luiz Eduardo Magalhães, pôr na televisão, na rádio, nas redes sociais: desaparecido. A senhora deprimida, angustiada, triste: cadê minha filha? Onde ela está? Cadê meu filho? Com quem ele está? Está vivo? Está morto? Tá... Aí daqui 3 meses o teu filho aparece no portão da casa, descalço, sujo, descabelado. A senhora vai abrir a porta com raiva e dizer: vai para o banheiro tomar um banho? Ou a senhora vai correr lá no portão e vai pular no pescoço dele? Vai abraçá-lo, sim ou não? Quantas mães abraçariam o filho na condição que ele estivesse? Por que a senhora abraçaria? Porque o amor que a senhora tem por ele é muito maior do que o nojo pela sujeira que ele está carregando. O amor que Deus tem por nós é muito maior do que o erro que cometemos. É muito maior do que os nossos pecados. É por isso que o pai abraçou e beijou. É por isso que tem pessoas, principalmente o fariseu e o religioso, dizem assim: não, pastor, como que uma pessoa está vindo da companhia dos porcos e o pai abraça? Espera aí, meu irmão. Como que Deus não vai abraçar quem está voltando? Como Deus não vai abraçar quem está pedindo perdão? A consequência pode ter um tempo, mas o perdão é instantâneo. O perdão é imediato. O perdão é na hora. O pai abraçou o filho, abraçou, beijou, trouxe o filho para dentro de casa. Eu sou de uma época que a pregação que mais tinha na igreja diz: quem não vir pelo amor virá pela... Irmão, era uma tortura. Deus vai te pôr uma cadeira de roda. Você vai aceitar Jesus no leito. Deus vai botar uma doença e fala: meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Será que para ser crente eu tenho que ficar doente? A pessoa tem que me torturar, eu tenho que andar de cadeira de roda para ser crente? Não. O maior golpe de Deus, pastor, não é para uma pessoa deficiente. Eu fiz trabalho carcerário 10 anos. Eu conheço preso que entrou na cadeia bandido e saiu de lá 10 vezes bandido, pior do que entrou, porque a cadeia não mudou ele. Eu conheço filhos que apanharam dos pais de manhã, de tarde, de noite e nunca mudaram de caráter, porque o couro que ele tomou não mudou ele de caráter. Eu conheço gente que apanhou da vida e não mudou, porque isso não muda. Apanhar, castigo. O castigo é só consequência de um erro. O golpe que nos muda é o de amor. Porque o pai trouxe o filho para dentro. Ele está pedindo um emprego e o pai está trazendo ele para dentro da casa. O pai nem falou em emprego. O pai nem falou em diária. O pai traz ele para dentro da casa, dá um grito e diz assim: tragam depressa o melhor vestido. Diga comigo: melhor vestido. Para esse filho. Ele é o melhor filho ou o pior? Pior. Mas Deus está dando o melhor isso que te converte. Você sentir vergonha dos seus erros e dizer: Deus, como que o Senhor me abençoa tanto? Como que o Senhor ama tanto? Eu não mereci isso não. Eu não merecia tanta compaixão, tanta misericórdia. O teu amor me constrange. Como que o Senhor me dá o melhor? Eu não sou o melhor filho, eu não sou o melhor crente, eu não sou a melhor pessoa. Põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Aí coloca um anel no dedo, sandália nos pés, um vestido novo. Agora o pai diz assim: agora traga o bezerro cevado. Comamos, nos alegramos e comecemos uma festa.
porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Agora o mais interessante, já estou chegando lá. Pastor Flávio Torres, o mais interessante é que provavelmente, sabe qual foi o dia que o pai colocou o bezerro para engordar? O dia que o filho saiu. O filho, o inteligente saindo. Estou nem aí para essa casa. Eu cuido da minha vida, pai. Cuida do que é seu, que eu cuido do que é meu. Estou nem aí para o meu irmão. Deixa eu viver minha vida. Ele está saindo, o pai triste, olhou para o empregado e disse assim: pai, pega esse bezerrinho para mim, bota ele para engordar. Senhor, mas hoje é um dia triste, teu filho está saindo. Por isso mesmo. Esse bezerrinho vai estar gordo no dia que ele voltar aqui. E o dia que ele voltar, eu não vou fechar a porteira. Eu não vou esperar ele com um chicote na mão. Eu não vou estar armado aqui na varanda esperando. O dia que ele voltar, eu vou dar para ele um vestido novo. Uma sandália nova. Vou pôr um anel no seu dedo. E para provar para ele que ele é amado, apesar das minhas regras, das minhas leis, dos meus estatutos, dos meus preceitos, eu vou mostrar para ele que em nenhuma outra casa do mundo ele é amado como nesta casa. Eu vou mostrar para ele que não existe outro pai como eu. E o filho entra para dentro da casa agora e começa a festa. Quando começa a festa, o irmão mais velho está chegando. Quem está chegando? O irmão mais velho. E aqui eu termino. Para na porteira. O que está acontecendo aí dentro que eu não estou sabendo? Você não está sabendo, não? Não. Teu irmão voltou. Irmão? Que irmão? O teu irmão, rapaz, que tinha falhado aí, pisou na bola com o pai. Não. Eu não entro, não. Chama meu pai aqui. O pai teve que sair da festa e ir lá na porteira. Meu filho, o que está acontecendo? Vamos entrar. Não vou entrar, não. Aí ele aponta o dedo para o irmão lá dentro e diz assim: este teu filho. O que ele diz? Por que ele não disse meu irmão? Porque o religioso, ele até aceita que você é filho de Deus, mas ele não te aceita como irmão. Não te aceita. Talvez você não é dessa época, mas pastor Flávio Torres e alguns irmãos aqui devem ser. Se você é a pessoa mais certinha do mundo, é pai do Senhor, varão, varoa, homem de Deus, mulher de Deus. Se você tiver um fracasso na vida, as pessoas não te dão a paz do Senhor como se você fosse um doente que transfere uma doença contagiosa. Este teu filho. Não, peraí, meu filho não. O pai confrontou ele na hora. Meu filho? Não, ele não é só meu filho, não. O pai apontou para o irmão mais velho e disse: teu irmão. Não, teu irmão. Mas ele saiu. Saiu, mas é teu irmão. Mas ele errou. Errou, mas é teu irmão. O fato de você ter ficado na casa e nunca ter saído não faz de você o filho predileto de Deus, não. Quando chegar alguém caído, quando chegar alguém, lembra de Marta e Maria? Lázaro estava na sepultura, cheirando mal, mas as duas disseram: se o Senhor tivesse aqui, quem não tinha morrido? Porque está podre, mas é meu irmão. Caiu, mas é meu irmão. Quer ver as pessoas voltar para a igreja, irmão? Em vez de você dar só a paz do Senhor para ele aqui, quando você passar o carro em frente a um bar, para na porta. Entra lá dentro do bar e dá a paz do Senhor para ele. Ele vai ficar sem graça, dá um abraço nele. E diz: Senhor, meu irmão, eu parei aqui só para lhe dizer que eu estava com saudade de você. A nossa casa está lá te esperando. O problema é que a gente dá a volta do desviado. A gente olha as pessoas como se eles fossem pior do que nós e nos sentimos filhos superiores. Esse teu filho não, teu irmão. Entra e festeja, porque teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Eu pastoreei, pastor Flávio Torres, para terminar, uma igreja no meu estado, que tem um costume antiguíssimo e um costume ruim. Eu obedecia porque eu era só um pastor local e é uma regra da igreja. As pessoas, para voltar a tomar a Santa Ceia, pediam perdão no microfone. A igreja me perdoa, e aí os irmãos: amém. Quando foi um dia, eu fui colocar uma jovem em comunhão com a igreja. Minha filha, vem cá, hoje você vai cear. E a gente tinha que fazer uma pergunta horrível: quem concorda com a nossa irmã voltar em comunhão com a igreja? Os irmãos: amém. Aí uma irmã levantou e disse assim: eu sou contra. Aí
Ficou aquele silêncio na igreja. Eu falei, então, pode falar, minha irmã, por que a senhora é contra? Eu sou contra porque há 3 meses atrás, essa moça estava no funk, fumando maconha, prostituindo, bebendo, fazendo coisas erradas, e agora vai tomar ceia. Eu falei, mas quando foi isso aí, irmã? 3 meses atrás. Eu falei, então, irmã, mas foi 3 meses atrás, não foi hoje. A senhora está chateada porque a menina vai tomar ceia? Não é melhor ela tomar ceia do que cachaça? Não é melhor tomar ceia do que fumar maconha? A senhora está triste porque a moça vai voltar para a comunhão da igreja? Que sentimento é esse, minha irmã? A senhora está chateada porque a moça voltou para o convívio dos irmãos? Que sentimento é esse? Era para a senhora estar aplaudindo, celebrando, cantando, pulando de alegria, porque a nossa irmã voltou. Não, meu filho, entra. Ele não é só meu filho, não, ele é teu irmão. Ele estava perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. Fica de pé comigo nesta manhã. Quantos começaram a se alegrar? Quantos? Todos. E teve uma festa na casa do pai. Eu não sei se os irmãos perceberam, deixei para falar isso no final. Lucas capítulo 15 tem 3 festas. Quantas festas? O homem, quando encontrou a ovelha, fez o quê? Uma festa. A mulher, quando achou a dracma, o que ela fez? O filho, quando voltou a ficar bem com o pai, o que o pai fez? Uma festa. Você sabia que tem uma coisa que promove festa no céu? Se eu orar por um morto aqui e ele ressuscitar, nós faremos uma festa, sim ou não? Mas os anjos não farão. Se eu orar aqui um paralítico andar, nós faremos uma festa, mas os anjos não. Não é que os anjos vão ficar tristes, eles vão ficar neutros. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem o quê? Só tem festa no céu quando tem arrependimento. O arrependimento faz com que os anjos festejem. Agora, sabe qual é o desejo do meu coração? Que as ovelhas perdidas voltem para o rebanho, que a dracma perdida volte para o colar e que o filho perdido volta para o pai. Sabe qual é o desejo do meu coração como pregador do evangelho? Que ninguém se perca, que ninguém seja condenado, que ninguém perca a salvação, que a companhia do pai seja melhor do que a companhia dos porcos, que a presença de Deus na tua vida seja maior do que tudo que você possa almejar, que você tenha sede e fome de Deus. Quantos entendem a palavra? Diga amém. Mas essa manhã, se o pastor Flávio permitir fazer uma oração, pode fazer, pastor Flávio? Eu queria fazer uma oração. É um domingo de manhã. Você sabia que o melhor culto que existe é o culto pela manhã? Não, pastor, não tem culto melhor. Tem. Você não teve tempo de passar tempo no celular. Você não xingou ninguém hoje. Você não brigou no trânsito. Você não passou raiva com o patrão. Você levantou da cama e veio. Você veio com a mente mais tranquila. Você acabou de levantar e veio para o culto. O seu psicológico está melhor. O seu emocional está melhor. É lógico. É diferente você passar um dia estressado. Passar um monte de nervosismo durante o dia, de estresse, depois de... Não, você levantou da cama e veio para cá. Você veio mais leve. Deixa eu te falar uma coisa aqui esta manhã. Eu vou fazer 2 apelos distintos aqui. O primeiro apelo eu faço em todas as mensagens que eu prego. Talvez entre nós existe uma ovelha que está fora do rebanho. Talvez existe um filho que está fora de casa, uma dracma que está fora do colar. E você, além de entender a palavra, você teme a Deus. Pastor, eu não gostaria de estar nessa situação. Isso aconteceu comigo. Como aconteceu com milhares de outras pessoas. Isso não te faz pior do que ninguém. Agora a sua atitude muda tudo. A ovelha aceitou o ombro do pastor. A dracma aceitou a vassoura lhe procurar. E o filho aceitou a consciência lhe convencer, através do Espírito de Deus, de que ele deveria voltar. Talvez exista alguém esta manhã que precisa voltar. Voltar para o rebanho, voltar para o colar, voltar para a dracma. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor hoje, que está afastado do Evangelho? Ou que ainda não entregou sua vida a Jesus? Sem nenhum tipo de constrangimento, até porque somos uma família.
Se você quer entregar sua vida a Jesus nesta manhã ou retornar para Ele, você pode dar um sinal com as tuas mãos e dizer: eu quero voltar, pastor. Eu quero reconciliar-me com Deus. Vem cá, minha irmã. Parabéns. Parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Tem mais alguém esta manhã? Vem para cá, voltar. Se tiver mais alguém, lá está vindo uma segunda irmã. Vem, minha irmã. Você entendeu a palavra? Tem a terceira pessoa? Tem a terceira pessoa? Eu entendi a palavra, pastor. Eu entendi a palavra. O Espírito Santo me convenceu onde é meu lugar, o que eu devo fazer. Porque Ele convencerá o homem do pecado, do mundo, do juízo. Tem mais alguém que quer reconciliar com o Senhor hoje? Entregar sua vida a Cristo? Pertencer a um rebanho? Estar no colar da dracma? Estar na casa do Pai? Tem mais alguém? Então eu quero fazer o segundo apelo. O segundo apelo é para você que está aqui, que é membro da igreja, como eu sou membro de uma igreja. Para você que é crente, como eu sou crente também. Pastor, eu sou filho de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas como filho de Deus, eu preciso fazer algumas melhorias. Eu preciso valorizar mais a casa. Eu preciso valorizar mais a palavra. Eu preciso valorizar mais o pastor. Eu preciso valorizar mais o reino. Pastor, eu sou filho de Deus. Mas como filho de Deus, eu preciso melhorar. Eu não sei se nesses últimos dias o Espírito Santo tem dito isso ao teu coração. Uma das coisas que me deixa mais preocupado com uma pessoa é quando esta pessoa diz assim: eu estou 100%. Pastor, eu estou tão bem com Deus que eu tenho medo de uma carruagem de fogo passar aqui e me levar. Agora, quando você tem no teu espírito aquele desejo, ou vontade de ser mais crente, gente, ou vontade de buscar mais a Deus, ou vontade de melhorar meus caminhos, de voltar ao primeiro amor. Se você faz parte desse grupo de pessoas, vem aqui na frente, vem aqui no altar. Eu quero melhorar, pastor. Eu quero melhorar. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou querido de Deus, mas eu quero melhorar. Esse é um desejo nobre. Isso é um desejo maravilhoso. Isso é um desejo tremendo. Você orar quando você ajoelha e diz assim: Senhor, puxa vida, Deus, como eu preciso melhorar como filho de Deus. Como eu preciso melhorar os meus caminhos. Dê um passo à frente, olha quantas pessoas estão chegando. Dê um passo aqui à frente. Eu não sei cantar, mas com certeza alguém aqui sabe. Pastor Flávio Torres, naquele dia, isso aqui eu estou conjecturando, tá, irmãos? Se eu fosse aquele filho, no meio da festa eu ia pedir a oportunidade para cantar um hino para o pai. Eu ia dizer assim: pai, posso deixar uma estrofe de um hino para o senhor? Pode. Eu ia dizer para ele assim: pai, o inimigo quase me roubou de Deus. Com falsas alegrias, com falsas glórias. Como um pedaço de cana ele me mastigou. E eu cheguei em bagaço aqui na tua casa. Pai, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tanto, Deus? O pai ia interromper meu hino, ia pôr a mão no meu ombro e ia dizer assim: filho, agora deixa o papai cantar para você, pode? Pode, canta, papai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Oh filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Levante as suas mãos aos céus.